Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de iniciar esse vídeo fazendo agradecimentos, primeiramente a Deus e a vocês que acreditaram no meu trabalho, se inscrevendo, comentando, curtindo e compartilhando. Graças a isso, alcançamos a marca de 200 mil inscritos, pessoal, e estou muito feliz. Gostaria também de dizer que eu recebo todas as bênçãos que vocês me enviam através das mensagens. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que muitas de vocês não podem pagar por cursos. Por isso, estou trazendo aqui o passo a passo da bolsa borro com ponto palito de maneira totalmente gratuita. A única coisa que peço para vocês me ajudarem é se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito, comentando esse vídeo, compartilhando também em suas redes sociais e também deixando o seu like, porque o seu like aqui no canal faz toda a diferença. Muito obrigada! No passo a passo, além da bolsa, vamos também fazer essa belíssima alça torcida, olha que linda. Agora vou mostrar para vocês aqui por dentro, olha o espaço, essa bolsa ficou num tamanho grande até, de largura ficou medindo em torno de 24 centímetros e de altura em torno de 27 centímetros. Para fazer essa bolsa a gente vai precisar de um fecho da sua preferência, vamos precisar também de 2 pedaços de corrente, esses que eu usei medem em torno de 13 centímetros de comprimento, 2 pares de argolas articuladas, essas que usei medem 2,5 centímetros, um mosquetão para o tassel. Lembrando que se você tem dificuldade para comprar acessórios para bolsa de crochê aí na sua cidade, lá na minha página do Facebook eu deixo um link de onde eu compro todos os meus materiais, tá bom? Então basta acessar a minha página do Facebook, que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, para lá encontrar um link fixado, tá bom? Aproveita e já me segue por lá também. Para fazer essa bolsa eu trabalhei com fio de malha premium de 36 milímetros e essa é a cor rosa antigo. Usei em torno aqui de 1,5 novelo, cada novelo com 500 gramas. Usei a agulha de 6,5 milímetros. Agora que você já se inscreveu aqui no canal e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Existe no mercado, pessoal, uma agulha que tem 2 pontas, tá? Eu encomendei a minha pela internet, mas ela ainda não chegou. E como eu estava ansiosa para gravar o passo a passo, eu tive essa ideia, olha. Eu uni 2 agulhas, olha, com as pontas aqui na mesma direção. No caso, essa é de 5,5 milímetros e essa é de 6. E passei uma fita aqui, olha. Tá vendo? Uma fita adesiva. Aí eu tive essa ideia e ajudou bastante a fazer o trabalho, tá? Se você não tem 2 agulhas, nem aquela agulha com 2 pontas, você pode usar uma agulha só, que eu vou mostrar pra vocês como faz, tá bom? Então, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Ó, deixei a ponta do fio aqui e vou passar o fio sobre esses 2 dedos, estão vendo? Prendo aqui atrás, introduzo a agulha aqui e trago esse fio e faço uma corrente para iniciar. E agora, a gente vai arrumar o fio, deixar sempre essa abertura aqui para cima, tá? Para quando a gente puxar com a agulha, ele vir do lado certo, estão vendo? Do lado liso para cima, ó. Então, puxei a laçada. Agora, eu vou tirar a agulha, tá? Porque eu tô com uma agulha com uma ponta só. Ó, tirei a agulha. Vou introduzir a agulha aqui nessa alça. E vou trazer essa laçada aqui pra dentro. Passei por dentro da alça, tá vendo? Feito isso, eu logo em seguida faço uma corrente, ó. Com o fio arrumado também, tá, pessoal? Com a abertura pra baixo, ó. Coloco em cima da agulha. E faço uma corrente. Ó, fizemos o nosso primeiro ponto palito. Agora, com a abertura do fio posicionada para cima, introduzo a agulha dentro do anel e puxo. Dou altura, é preciso dar essa altura aqui, tá, pessoal? O ponto fica bonito. Seguro aqui com o polegar e tiro a agulha. Volto aqui nessa laçada que a gente acabou de fazer, pego aqui essa alcinha e passo aqui dentro, ó. E logo em seguida, já ponho o fio em cima da agulha e faço uma corrente, ó. Fizemos aqui o nosso segundo ponto palito, ó. 1, 2. E vamos fazer o terceiro, ó. Arrumo o fio, puxo, dou altura, prendo,
tiro a agulha, venho aqui nessa alça e passo a outra aqui por dentro, ó. Fiz isso, logo em seguida, já ponho o fio em cima da agulha e faço uma corrente. Introduzo a agulha, arrumo o fio, dou altura, né? Prendo aqui com o dedo, tiro a agulha, introduzo a agulha nessa alça e pesco a outra aqui por dentro, ó. Trouxe pra frente, logo em seguida, ponho o fio arrumado em cima da agulha e faço uma corrente. Fizemos 1, 2, 3, 4 pontos. Venho aqui dentro do anel, trago o fio pra frente, ó, dou altura, prendo com o dedo, tiro a agulha, volto a agulha aqui na alça para pescar essa outra alcinha. Passei aqui dentro, logo em seguida, já ponho o fio em cima da agulha e faço uma corrente, ó. Já fizemos 5 pontos, precisamos de 6 aqui no começo, tá? Vou fechar aqui um pouquinho o anel. E agora, vou fazer o último ponto, ó. Puxo a laçada, dou altura, seguro aqui com o dedo, tiro a agulha, introduzo aqui nessa alça e pesco aqui o fiozinho, ó. Trago aqui pra dentro, trago pra frente, né? Esse último ponto, pessoal, a gente não vai fazer a correntinha, tá? A gente simplesmente vai passar o fio aqui em cima e vai deixar. Agora, fecho o anel, ó. Nós vamos fechar o anel totalmente, tá? Puxa aquele fiozinho menor, ó. Fiz aqui o último ponto, mas não fiz correntinha, tá? Agora, eu vou tirar a agulha e vou procurar aquela primeira correntinha que a gente fez, tá? Ó, a primeira correntinha que a gente fez no anel mágico. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, pegando nas 2 alcinhas dela, ó. Vou pegar essa alcinha aqui do ponto e vou levá-la aqui pra trás, ó. Então, levei aqui a laçada lá pra trás, né? Saí aqui atrás. Agora, eu puxo o fio que vem do novelo e faço uma correntinha. Então, concluímos aqui a nossa primeira carreira com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos palitos, tá? Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. E nós vamos trabalhar entre esses pontos, tá? Ó. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. E vamos sair aqui atrás, pessoal, entre as 2 perninhas do ponto, olha. Tá vendo aqui atrás? Como se fosse um ponto centrado, tá? Vou puxar o fio que vem do novelo. Vou trazer aqui pra frente, ó. Vou dar altura. Vou tirar a agulha, introduzir nessa alça, pegar de trás, ó, e passar aqui por dentro. Logo em seguida, uma correntinha. Agora, a gente vai fazer nessa carreira 2 pontos em cada ponto de base, seguindo a regra aqui da base circular. Volto aqui no mesmo ponto, olha. Introduzo a agulha, ó, saio aqui atrás no meio das perninhas, né? Estilo centrado. Trago esse fio pra frente, olha, dou altura. Tiro a agulha. Volto, pesco o fio. E coloco o fio aqui em cima da agulha e finalizo com a correntinha. Então, fizemos o nosso primeiro aumento, tá? Agora, venho aqui para o próximo ponto, aqui, olha, no meio dos 2. Introduzo a agulha, saio aqui no meio das perninhas dele. Puxo a laçada. Dou altura. Tiro a agulha. Introduzo a agulha aqui na alça e passo aqui por dentro. E logo em seguida, já faço uma correntinha. Volto aqui no ponto, introduzo a agulha para fazer o segundo, né? Porque vamos fazer um aumento. Dei altura, tiro a agulha. Introduzo aqui e pesco o fio. E faço uma corrente, ó. Então, fizemos aqui, olha, 2 aumentos, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como seria trabalhar com essa agulha que eu emendei. Mas o ideal é vocês terem uma agulha de 2 pontas, tá? Viram que é possível uma agulha de uma ponta só, né? Mas a agulha com 2 pontas acelera bastante, ajuda bastante aqui o trabalho, tá? Venho aqui para o próximo ponto, né? Entre os 2 pontos palito. Saio aqui atrás de maneira centrada. Puxo o fio com a abertura para cima. Trago aqui pra frente, dou altura, tá? E passo a minha agulha aqui por dentro, ó. Estão vendo?
Agora, faço uma corrente, né? Coloco o fio aqui em cima. Agora, volto aqui no mesmo lugar, né? Porque estamos fazendo aumentos. Com o fio virado para cima, eu puxo e trago aqui pra frente, ó. Dei altura, puxo a agulha, ó. E essa outra agulha passa a laçada aqui por dentro. Ponho o fio aqui em cima da agulha e finalizo o ponto, ó. Fizemos aqui o nosso terceiro aumento. Agora, venho aqui para o próximo ponto, ó. Introduzo a agulha aqui, saio entre as perninhas, puxo a laçada, dou altura e puxo a minha agulha, ó. E passo aqui por dentro. Logo em seguida, uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar, puxo o fio, dou altura, puxo a minha agulha, passo aqui por dentro, ponho o fio aqui em cima, faço uma corrente. Viram como é mais rápido fazendo assim, pessoal, com agulha de 2 pontas? Eu vou terminar essa carreira aqui com agulha de 2 pontas, tá? Agora, venho aqui no próximo ponto, entre os pontos palitos, ó. Saio aqui atrás entre as perninhas. Trago o fio pra frente e passo aqui por dentro. Logo em seguida, uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Passo a agulha aqui por dentro, arrumo o fio, uma corrente. Já fizemos 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Vamos fazer o último agora. Introduzo a agulha aqui no próximo ponto, ó, entre esses 2 palitos. Saio aqui atrás, puxo o fio, dou altura, passo aqui por dentro, uma corrente, volto no mesmo lugar, trago a laçada aqui pra frente para formar o ponto, finalizo o ponto, ó. Só que nesse último ponto, a gente não faz correntinha, tá? Não vamos fazer correntinha. A correntinha desse último ponto passa a ser essa correntinha aqui do começo, tá? Que a gente vai fechar em cima dela. Então, terminamos aqui a nossa segunda carreira, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, totalizando 12 pontos, tá? Agora, encontro aqui a correntinha, ó. Aqui está a correntinha, estão vendo? As 2 alcinhas dela. Vou introduzir a agulha aqui dentro, porque estou com a agulha de 2 pontas, e vou fazer assim, ó, vou passar aqui por dentro, levando essa laçadinha aqui pra trás, tá? Então, levo essa laçadinha pra trás, e logo aqui atrás já faço uma corrente, ó. Fiz essa corrente, vou dar início agora, vou voltar com a agulha, pessoal. Agora, eu vou voltar com essa agulha aqui, pra vocês verem. Então, finalizei aqui a segunda carreira, agora a gente vai dar início aqui à terceira carreira. Então, vou introduzir a agulha aqui no meio, ó, saindo aqui atrás, estão vendo aqui atrás? Entre as perninhas, né? Formando um ponto centrado. Vou puxar a laçada com abertura pra cima. Vou trazer aqui pra frente, vou dar altura, vou firmar aqui e tirar a agulha. Tirei a agulha, introduzo aqui na frente e trago essa alcinha aqui. Faço uma corrente. Vou iniciar essa carreira com aumento, então, eu volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto. Uma corrente. Nessa carreira, a gente vai trabalhar um aumento e um ponto sozinho, tá? Então, aqui no próximo ponto, eu vou colocar apenas um ponto, ó. Ó, dou altura, tiro a agulha e pesco aqui essa alcinha por dentro. Logo em seguida, com o fio arrumado, ponho em cima da agulha e faço uma corrente. Então, fiz um aumento, um ponto sozinho. Agora, venho para o próximo ponto aqui, ó, entre os pontos palitos, introduzo a agulha, saio aqui no meio dele, arrumo o fio.
e trago aqui pra frente. Prendo aqui com o polegar, passo a agulha aqui por dentro. Ó, faço uma correntinha. Então, aqui eu tenho um aumento, um ponto sozinho, agora aqui eu vou fazer um aumento, né? Porque nessa carreira a gente vai fazer um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui é um aumento. Dou altura, tiro a agulha, pesco essa pontinha aqui por dentro e faço uma corrente. Agora, venho para o próximo ponto e faço um ponto sozinho. Arrumo o fio, ó, dou altura, tiro a agulha, faço uma corrente. Agora, aqui no próximo ponto, entre os palitos, eu vou colocar um aumento. Faço uma corrente, volto aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto. Uma corrente para finalizar. Venho para o próximo ponto, coloco um ponto sozinho. Faço uma corrente. Fiz um aumento aqui, agora um ponto sozinho, né? Então, venho para o próximo ponto e faço um aumento, ó. Faço uma corrente, volto aqui no mesmo lugar, dou altura. Ó, fizemos aqui, então, um aumento. Agora, venho para o próximo ponto e faço um ponto sozinho. Uma corrente. Vou arrumar esse ponto. Agora, para o próximo ponto, vou fazer um aumento. Tiro a agulha. Faço uma corrente, né? Volto aqui no mesmo ponto para formar o aumento. Uma corrente. No próximo ponto, ó, aqui está o próximo ponto, um ponto sozinho. E aqui no próximo, um aumento. Uma corrente, volto no mesmo lugar. E faço uma corrente, ó. Fizemos aqui aumento. Agora, vamos fazer aqui o último ponto. E no último ponto, a gente não faz correntinha depois dele, tá? Então, vou introduzir, vou puxar o fio. Vou dar altura, tiro aqui a agulha. Pesco o fiozinho, trago aqui pra frente. Não faço correntinha. Localizo aqui minha correntinha, aqui está minha correntinha do começo. Fica meio apertadinha. Levo essa laçada pra trás, puxo um pouquinho assim, ó, pra arrumar, ó. Faço uma correntinha aqui atrás, tá? Sempre, ó, fazer uma correntinha aqui atrás. Então, terminamos aqui a nossa terceira carreira, ó. O trabalho tá ficando assim. Ficamos com um total de 18 pontos, tá? Agora, a gente vai iniciar a quarta carreira. Vou fechar aqui mais um pouquinho o anel, ó, que ainda tá um pouquinho aberto. Uma dica para o seu trabalho não ficar com aquelas marcações do aumento, tá? Eu gosto de fazer desse jeito. Eu fico intercalando aqui onde eu ponho os aumentos, para não formar aquela marca, tá? Então, a terceira carreira, né, que foi a carreira anterior, eu iniciei com aumento. Então, aqui na quarta carreira, eu não vou iniciar com aumento. Eu vou iniciar com um ponto sozinho, só para não ficar marcado o meu trabalho. Mas se você quiser continuar na sequência, né, de aumento em cima de aumento, também não tem problema, dá super certo.
Isso aqui é só uma dica, tá? Então, eu vou começar aqui com um ponto sozinho. Faço uma corrente. Nessa quarta carreira, a gente vai fazer um aumento separado por 2 pontos sozinhos, tá? Aqui no próximo ponto, entre os palitos, vou fazer também apenas um ponto, ó. Uma corrente. Então, fiz 1, 2 pontos sozinhos, agora aqui no próximo, eu vou fazer um aumento, ó. Uma corrente, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto, ó. Uma corrente. Então, ficou assim, né? 2 pontos, um aumento. Agora, aqui no próximo ponto, né? Em cima desse aumento da carreira anterior, um ponto apenas. Uma corrente. Venho para o próximo ponto, ó, que é aqui. Dou altura. E no próximo ponto eu vou fazer um aumento, tá, pessoal? Então, eu vou adiantar essa carreira. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês, tá? Estou chegando ao final aqui da quarta carreira, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Agora, eu vou fazer o último aqui no último ponto, tá? O último aumento. Já fiz 2 pontos sozinhos. Então, vou introduzir a agulha aqui no último ponto. E vou fazer o meu aumento. Iniciei com ponto sozinho. Então, vou terminar com um aumento nessa carreira, tá? Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto. Volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto. Arrumo se precisar, tá? Tiro a agulha. Passo a alcinha aqui por dentro. Nesse último ponto, a gente não faz correntinha, né? Porque a correntinha desse ponto está aqui no começo. E agora, tiro a agulha. Encontro aqui a correntinha do começo. Pego embaixo das 2 alcinhas dela, ó. Introduzo a agulha aqui. Levo essa laçada para trás. E faço uma correntinha. Então, terminamos a quarta carreira e ficamos com um total de 24 pontos, tá? Olha como está ficando aqui o nosso trabalho, que lindo. Esse fio aqui, pessoal, do anel mágico, eu vou arrematar depois. Eu não gosto de caminhar com ele aqui por dentro, porque ele dá um volume aqui na frente, tá? E eu não acho legal. Então, eu deixo assim para arrematar depois. E agora, vamos dar início à quinta carreira, tá? Já fizemos 1, 2, 3, 4. E nessa carreira, eu vou iniciar com um ponto sozinho e vou colocar meu aumento aqui, ó. Então, eu vou iniciar aqui, olha, sempre vou iniciar aqui no próximo, entre os palitos, tá? Saio aqui atrás, dou altura. Faço uma corrente. Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, ó. Mais um ponto. Iniciei com um ponto e fiz um aumento aqui no segundo, só para intercalar os aumentos, como eu falei para vocês, para não ficar marcada a peça. Agora, aqui no próximo ponto, ó, eu vou colocar um ponto. No próximo, também um ponto. Nessa quinta carreira, a gente vai trabalhar um aumento separado por 3 pontos sozinhos, tá? Então, já fiz um, 2. Agora, o terceiro. Uma correntinha. Ó. Então, eu tenho um aumento, 1, 2, 3. Agora, aqui no próximo ponto, um aumento.
Estamos trabalhando desse jeito na quinta carreira. Um aumento, 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento, 1, 2, 3, e aqui eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou adiantar aqui minha carreira para o vídeo não ficar muito longo. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá? Estou chegando ao final aqui da quarta carreira. Como estou intercalando aqui os aumentos, pessoal, então eu fiz aqui um aumento, um ponto sozinho, o próximo ponto será um ponto sozinho. Com aquele primeiro ponto sozinho que a gente fez, vai completar os 3, tá? 1, 2, 3. Então, aqui no último ponto, eu vou colocar um ponto sozinho. Passo aqui a alcinha, trago aqui pra dentro, ó. Não faço correntinha, né? Porque é meu último ponto. Agora, tiro a agulha, procuro aqui a minha primeira correntinha, olha, aqui está. Pego nas 2 alcinhas, levo essa laçada para trás, ó, e faço aqui atrás uma correntinha. Então, terminamos aqui a nossa quinta carreira, ficamos com um total de 30 pontos, ó. Agora, vamos dar início à sexta carreira. Na sexta carreira, a gente vai fazer um aumento separado por 4 pontos sozinhos, tá? Vou intercalar também os aumentos para não marcar a peça, igual eu falei para vocês. Aqui eu vou fazer 4 pontos seguidos sozinhos, tá bom? Então, vou iniciar aqui no primeiro ponto, ó. Vou colocar um ponto apenas. Ó, fizemos 4, né? Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer o primeiro aumento aqui da nossa carreira. Uma corrente, volto aqui no mesmo lugar, coloco mais um ponto. Então, fiz aqui um aumento. Então, aqui na sexta carreira, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos e um aumento, tá? Eu vou adiantar aqui essa volta, quando chegar aqui ao final, eu venho com vocês, tá? Cheguei ao final aqui da sexta carreira, olha, terminei com um aumento, porque iniciamos com um ponto sozinho, né? Fizemos 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos e um aumento, ó. 1, 2, 3, 4, um aumento, 1, 2, 3, 4, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos, né? E um aumento, e 4 pontos. Então, agora, não fiz correntinha, nós vamos encerrar a carreira. E agora, vou dar início à sétima carreira. Na sétima carreira, eu vou fazer 5 pontos sozinhos e um aumento, tá? Eu vou iniciar com um aumento, tá? Terminei aqui a carreira, né? Iniciei com um aumento e terminei com um ponto sozinho. Então, nessa carreira, eu fiz um aumento e 5 pontos sozinhos. Um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, olha. Trabalhei assim por toda a carreira, né? Distribuí aqui os 6 aumentos. Agora, então, vamos encerrar. E agora, vamos dar início à próxima carreira. Como estou intercalando os aumentos, eu vou fazer meu primeiro aumento aqui, porque aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro, né? Então, eu vou fazer aqui. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. E aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, faço aqui uma corrente para finalizar esse ponto. Aqui nessa carreira, eu vou fazer 6 pontos sozinhos e um aumento. Cheguei ao final aqui da 8ª carreira. Essa foi a nossa última carreira de aumentos, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de intervalo, depois um aumento, 6 pontos, um aumento, tá? Assim por toda a carreira. Essa última carreira eu usei 6 pontos de intervalo. E ficamos com um total aqui de 48 pontos, tá? Agora, a gente vai encerrar, eu vou tirar a agulha, não fiz correntinha, venho direto, né? E faço uma corrente, ó.
Olha, veja que o círculo fica bem perfeitinho, não aparece marca de aumentos, tá? Porque usamos aquela dica que falei no começo de intercalar os aumentos. Eu uso essa técnica em toda a base que eu faço circular, tá bom? Para não ficar marcado. Agora, eu vou medir para vocês verem, olha. Até aqui ficou medindo 19 centímetros, ó. A partir de agora, eu vou fazer 3 carreiras a mais, só que sem aumentos, tá bom? Carreiras de pontos contínuos. Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho. Ao final dessas 3 carreiras, eu volto aqui com vocês. Olha, pessoal, cheguei ao final. Fiz aqui as 3 carreiras de pontos contínuos, sem aumentos. Ó. Olha, a última carreira que eu fiz com aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, tá? E ficou assim. Ela vira aqui um pouquinho. Vou medir aqui para vocês verem. Olha, minha bolsa tá ficando num tamanho grande até. Tá medindo aqui em torno de 21 centímetros e meio. Se você quiser a sua bolsa um pouco menor, você pode fazer menos carreiras de aumentos, tá? Nós fizemos 8 carreiras de aumentos, vocês podem fazer 7, tá bom? Para ficar um pouquinho menor. Agora, eu vou arrematar esse fiozinho aqui de dentro. Para arrematar de maneira mais discreta, eu vou usar a cola, tá? Bem pouquinho. Então, eu vou dar um pinguinho de cola aqui e vou cortar o excesso do fio. E aqui, pessoal, esse fio, no último ponto, olha, eu vou fazer uma correntinha, tá? Para facilitar ali o trabalho. Levo o fiozinho para trás. E deixo assim por enquanto, tá? E para fazer essa bolsa, a gente vai precisar de 2 partes iguais, olha. Já tenho aqui a outra parte pronta. E essa outra parte, pessoal, a gente vai arrematar o fio. Vou fazer aqui também uma correntinha no último ponto. Vou trazer esse fiozinho todo para frente, introduzo a agulha aqui de trás para frente, naquela correntinha do início, levo esse fio para trás. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos. Agora, para unir as partes, eu separei aqui, pessoal, 30 pontos, porque a gente vai costurar aqui, nos espaços dos pontos, tá? Separei aqui do outro lado também 30 pontos e sobrou 18 aqui de abertura dos dois lados, tá? Agora, eu vou trazer essa laçadinha aqui nesse espacinho que eu marquei, que é um atrás, ó. E vou introduzir a agulha aqui, olha, numa perninha só, tá? Para o acabamento ficar mais discreto, ó, tão vendo? Daí, trago aqui pra frente, ó. Agora, posiciono a minha outra parte. Também vou pegar numa perninha do ponto aqui do outro lado, ó. Vou pescar o fio, que tá aqui embaixo, ó. Vou trazer pra cima e vou passar aqui por dentro, ó. Trouxe pra cima, passo aqui dentro daquela alcinha. Agora, venho para o próximo ponto, que é aqui, né, entre os pontos. E do outro lado também, ó, uma perninha. Pesco o fio que está aqui embaixo, trago pra cima, passo aqui entre as perninhas e finalizo aqui, ó. Agora, venho aqui para o próximo ponto. Introduzo a agulha em uma alcinha só, ó. Do outro lado também. Pesco o fio, trago pra cima e finalizo o ponto, ó. Prontinho, olha, ficou assim a costura. Se você quiser a abertura da sua bolsa maior ou menor, é só alterar aqui a quantidade de pontos que a gente fez para fechar, tá bom? Agora, aqui na parte interna, eu vou fazer um nozinho e vou esconder o fio aqui por baixo dos pontos. Agora, vamos fazer a tampa da bolsa. E vou fazer aqui 11 correntinhas. Então, eu vou contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4... Fiz 11 correntinhas e ficou medindo 11 centímetros. Agora, viro minhas correntinhas para trabalhar aqui na parte de trás delas, pulo aqui a primeira alcinha e dou início aqui na segunda alcinha. Então, eu vou introduzir a agulha, arrumo o fio aqui em cima do meu dedo, com a abertura para cima, puxo esse fio, dou altura, né? Seguro aqui com o polegar e trago essa alcinha aqui por dentro, ó. Ponho o fio em cima da agulha e faço uma correntinha. Fizemos aqui o nosso primeiro ponto palito.
Já fiz 3 pontos, eu vou adiantar até aqui a penúltima alcinha, tá? A última alcinha eu vou deixar vaga. Cheguei ao final, fiz 9 pontos. Agora, aqui na última correntinha, eu vou trabalhar pegando pela frente, tá? Vou introduzir a agulha e vou fazer aqui dentro 3 pontos, tá? Na mesma alcinha para formar a virada. Fiz 3 pontos dentro da mesma correntinha. Agora, aqui, nós vamos trabalhar 9 pontos na parte reta, tá? Não vou caminhar com esse fiozinho, vou deixar aqui para arrematar depois, tá? Com um pinguinho de cola, igual arrematei a outra parte da bolsa. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. Aqui, pessoal, vocês podem pegar nas 2 perninhas do ponto e também pode pegar apenas na perninha de trás para deixar um detalhe aqui no meio. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, se eu pegar aqui na perninha de trás do ponto, ó, e ir trabalhando, vai formar um detalhe ali que fica muito bonito também, tá? Ó, tá vendo como fica bonito também? Forma um acabamento aqui, um detalhe aqui no meio, tá? Mas eu vou desmanchar porque eu vou fazer do outro jeito, tá? Então, eu vou pegar aqui nas 2 perninhas do ponto, ó. Desmanchei pra fazer novamente. E vou fazer 9 pontos até o final. Ó, desse jeito eu vou trabalhar até o último ponto. Olha, fiz 9 pontos até aqui, né? E cheguei ao final. Já fiz aquela correntinha. Agora, a gente vai introduzir a agulha aqui, pessoal, ó. Aqui, tá, ó? Bem aqui, pra gente formar a virada. Então, eu vou introduzir a agulha e vou fazer aqui 3 pontos. Ó, primeiro, dou altura. Faço uma correntinha. Agora, o segundo. E o terceiro. Pronto. Aqui no último ponto também não vou fazer correntinha, tá? Vou tirar a agulha e vou procurar aqui a primeira correntinha da carreira, ó. E aqui está, introduzo a agulha de trás para frente, levo essa laçadinha para trás. Pessoal, se esse ponto aqui ficar meio folgado, esse último, quando você levar a laçada, é só tirar a agulha, desfazer aqui, ó, e ajustar o ponto, tá, ó? Dá uma puxadinha para ficar mais arrumado. E depois leva novamente lá para trás, tá? Olha, então, formamos aqui a virada com 3 pontos. Aqui atrás, faço uma corrente e trabalho aqui os 9 pontos da parte reta. Fiz 9 pontos, agora, vamos trabalhar aqui a curva. Vamos colocar 2 pontos em cada ponto de base, tá? Então, vou introduzir a agulha e vou fazer aqui o primeiro ponto do aumento, ó. Volto no mesmo lugar. E faço o segundo ponto. Ó, fizemos aqui o primeiro aumento, tá? Então, fiz aqui 3 aumentos, totalizando 6 pontos na curva. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui a minha parte reta, vou fazer aqui um total de 9 pontos. Ao final dos 9 pontos, eu volto para a gente trabalhar a outra curva. Olha, fiz 9 pontos aqui na parte reta, agora eu vou trabalhar aqui a curva. Então, vou colocar 2 pontos aqui, 2 aqui e 2 aqui no último lugar. Ao final, eu volto com vocês, tá? Quando chegar aqui. Olha, trabalhei aqui a curva desse lado, fiz 3 aumentos, totalizando 6 pontos. Já fiz aqui o último ponto e não fiz correntinha, tá? Tiro a agulha, encontro aqui a primeira correntinha da carreira, levo a laçadinha para trás,
e aqui atrás eu faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer 9 pontos até chegar à próxima curva. Fiz 9 pontos até aqui e agora vamos trabalhar aqui a curva. Então, aqui em cima do primeiro aumento, pessoal, eu vou fazer também um aumento, ó. Um ponto, agora 2. Fiz um aumento, né? Agora, aqui no próximo ponto, vou colocar apenas um, porque aqui na terceira carreira eu vou fazer um aumento separado por um ponto sozinho, tá? Ó, vou colocar um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Então, terminamos aqui a curva e ficamos com um total de 9 pontos. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos e vou fazer o mesmo aqui nessa curva, tá? Fazer um aumento aqui em cima do primeiro ponto e vou intercalar os aumentos com um ponto sozinho. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Olha, eu trabalhei aqui os 9 pontos, né? Fiz o primeiro aumento, intercalei com pontos sozinhos. E fiquei aqui também com um total de 9 pontos na curva, tá? Já trabalhei aqui o último ponto e não fiz correntinha. Agora, eu vou encerrar a carreira. Localizo aqui a primeira correntinha. Agora, vamos dar início à quarta carreira, que será a última carreira de aumentos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 9 pontos. Quando eu chegar aqui no primeiro aumento, eu volto com vocês. Fiz 9 pontos até aqui. E vou iniciar aqui os aumentos. Então, eu venho em cima aqui do primeiro aumento e faço um aumento. Fiz o primeiro aumento, agora eu vou fazer 2 pontos sozinhos, tá? Então, eu vou separar o aumento com 2 pontos sozinhos. Ó, fiz 2 pontos sozinhos. Agora, aqui no próximo aumento, eu vou fazer também um aumento. Então, terminei aqui a curva, fiz 3 aumentos, totalizando 12 pontos, tá, pessoal? Agora, eu vou trabalhar 9 pontos até iniciar aqui os aumentos. Vou fazer desse mesmo jeito que a gente fez aqui. Vou encerrar a carreira, tá, pessoal? E vou fazer mais 2 carreiras, só que sem aumentos, tá? Mais 2 carreiras de pontos contínuos. Então, estamos aqui na quarta carreira, eu vou fazer a quinta carreira e a sexta carreira sem aumentos, tá? Olha, pessoal, terminei aqui a sexta carreira, fiz aqui o último ponto. Vou mostrar aqui pra vocês. A peça dá uma emborcada, assim, uma viradinha, né? Porque a gente fez as carreiras sem aumentos, para dar esse efeito mesmo, tá? Ó, então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras e fizemos 1, 2, 3, 4. Até a quarta, ó, eu fiz aumentos. A quinta e a sexta eu não fiz, tá? Agora, eu vou medir aqui para vocês terem uma noção. Tu ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Vou fazer uma correntinha aqui nesse último ponto para arrematar. Agora, eu vou dar um espacinho aqui no fio para cortar e usar agulha de tapeceira, tá? Vou posicionar essa parte aqui das emendas da tampa para trás, tá? Então, essa é a parte da frente. Vou deixar aqui o centro do círculo um pouco aparente, porque eu quero prender o fecho bem aqui no centro, tá? Fiz um nozinho assim no fio, então, introduzo a agulha aqui, saio lá atrás e vou pescar
essa alça que eu fiz aqui com o nozinho, tá? Trago aqui pra cima, viu que eu fiz um nó assim com uma folga, né? Trouxe aqui a laçada pra frente, agora eu vou pegando nos espaços aqui dos pontos palitos, olha. E aqui na parte de trás da bolsa, pesco o fio que vem do novelo que está aqui embaixo, trago pra cima, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, introduzo aqui na bolsa, trago aqui pra cima, passo aqui finalizando com um baixíssimo. Então, a gente vai costurar desse jeito, tá? Nessa parte aqui oval, finalizando aqui na mesma direção que eu iniciei. Olha, pessoal, terminei aqui a costura, tá? Para ficar mais fácil a costura, pessoal, eu amarrei aqui, ó, a tampa de um lado e outro, ó, para na hora da costura a tampa não sair da posição. E agora eu vou arrematar esse fio, tá? Eu vou dar um espaço, cortar, vou usar a agulha de tapeceiro, vou levar ele aqui novamente pelo mesmo furo que eu saí e vou arrematar lá atrás. Agora eu vou prender esse fecho, que é o fecho tic-tac. Ele tem umas perninhas aqui atrás e umas garrinhas aqui para prender na tampa da bolsa. E vou fixar aqui na pontinha, tá? Centralizado aqui na pontinha da minha tampa. Fixei a parte de cima, agora eu vou fixar essa parte de baixo. Então, eu vou encaixar, simular que estou fechando, para encontrar aqui o ponto certo, né? Vou pressionar e vou abrir. Olha, as garrinhas saíram aqui atrás e lá na parte de dentro, por dentro da bolsa, eu vou amassar essas garrinhas para prender o fecho. Prontinho, já fixei o fecho. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa alça torcida, ó. Ela fica muito bonita. Então, eu vou fazer uma simulação, porque aqui o espaço da filmagem é um pouco pequeno, tá? Então, eu fiz assim, olha. Eu medi aqui, ó, 1,10 m de comprimento, tá? Aqui não tem 1,10 m, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, eu medi aqui na fita métrica 1,10 m e fiz assim, ó. Por 8 vezes, tá? Ó. Tenho aqui 8 tiras, né? No caso ali pra bolsa, eu fiz com 1,10 m de comprimento cada uma dessa. Aí, eu cortei aqui o fio, ó. E costurei uma ponta na outra, estão vendo, ó? Pronto, costurei. Olha como ficou. Depois de costurado, eu vou arrumar aqui o fio para ficar com 8 pernas novamente. Eu vou deixar a costura bem aqui no topo, para não aparecer depois, tá? Ó. Então, eu vou alinhando. Eu vou pôr uma argola para me auxiliar. Aqui você pode prender em algum lugar, tá? E vai ficar assim, pessoal, bem arrumadinho, tá? Eu vou enrolar bastante, tá? Quando eu sentir que tá bem enrolado, assim, tá bem pesadinho para enrolar, vou calcular mais ou menos aqui o meio e vou encostar uma parte na outra. Devido à torção, as partes vão se enrolando sozinha, tá? Aí, eu pego essa argola e prendo aqui essa outra ponta também. E vou passar aqui por dentro dessa argolinha também, tá? Aí, coloquei aqui uma argola do outro lado. Ficou assim, ó. E essa é, né, a nossa alça no tamanho normal. Ficou medindo aqui 34 centímetros de comprimento. E agora é só prender a nossa bela alça aqui na bolsa. E o outro lado. Olha que linda! E vou prender aqui também o nosso belíssimo tassel. Pessoal, o passo a passo desse tassel eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link do passo a passo do tassel com arremate invisível aqui abaixo na descrição do vídeo e um card também aqui em cima para vocês clicarem, tá bom? Vou prender aqui na bolsa. Olha que linda a nossa bolsa borro com ponto palito. Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e também não se esqueça de deixar o like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.